Samara está conosco presencialmente, tá? Como na aula passada. Perdão, deu uma engasgada. Então, a gente vai ter aula híbrida, certo? A Samara no presencial, até o momento, né? E vocês online, beleza? Aí, como a gente vai fazer? Vamos fazer um teste. Vamos fazer assim, ó. Se você tiver alguma dúvida, vamos ver se assim funciona, né? É só um teste mesmo. Se tiver alguma dúvida, se possível, anote a dúvida e a gente tira no final da aula. O que vocês acham? Porque senão, às vezes, se vocês falam aqui, a Samara não consegue ouvir, muitas vezes. E aí, se ela fala daqui para aí também, talvez vocês não consigam ouvir. E aí, talvez, aí a aula pode ficar um pouco desligada, entendeu? Nem sempre eu consigo, infelizmente, conectar as duas partes. Talvez a pergunta é muito longa, é extensa e tudo mais. Então, como a gente vai fazer? Se possível, a gente deixa as perguntas para a última aula, para o final da aula, né? Lógico. Ou quando eu falar alguma dúvida, aí vocês perguntam. Pode ser? Então, anotem, deixa tudo anotadinho para a gente já discutir quando for o momento. Beleza? E aí, assim, a gente toca a aula, dá o conteúdo e aí a gente fica para tirar as dúvidas, ou para que seja para discutir também e tudo mais. Aí quando a Samara perguntar alguma coisa, eu repito a pergunta dela para vocês, e quando vocês perguntarem, eu repito a pergunta para a Samara. Ou, lógico, para quem estiver aqui no presencial. Tá bom? Então vamos fazer assim, é um teste, vamos ver se dá certo. Dá para ver minha apresentação aqui, né? A apresentação de slides. Sim. Vamos lá. Bom, na última aula, a gente começou a falar sobre alguns cuidados importantíssimos que você e eu devemos ter para com o nosso paciente. E, na verdade, quando você se preocupa com esses elementos, com esses cuidados básicos do seu paciente, você consegue, de alguma forma, promover um melhor estado de saúde para ele. Isso significa que, lógico, existem outros cuidados, né, gente? Você pode ver que aí não tem, por exemplo, trocar fraldas. Não tem esse item aí. Então, esses são cuidados adicionais. Tá? Então, você tem o cuidado que deve ser prestado ao paciente, e aí depende muito da situação, mas, por exemplo, o paciente precisa que você troque de roupa, que você troque as fraldas dele, que você, enfim, tem o cuidado que já foi traçado pela equipe, pelo médico que acompanha, pelo nutricionista e tudo mais. Entretanto, esses cuidados aqui que a gente começou a falar na aula passada, são cuidados básicos. E que não só o seu paciente deve receber esses cuidados, mas você mesma precisa também dedicar esses cuidados a você, à sua saúde. Então, vamos lá. A gente falou tudo isso na aula passada, tá? Deixa eu rapidinho, só dar uma... Bom, água. É só o seu paciente que precisa beber água? Não, né? Com toda certeza não. Você também precisa. Eu também preciso, tá? E a importância da água, às vezes a gente subestima ou acaba mesmo se esquecendo do poder que a água tem. Os benefícios que ela traz para o corpo. Se um organismo, ou seja, se o seu corpo não está, o seu, ou do seu paciente, ou o meu, enfim, não está hidratado corretamente ou adequadamente, como deveria estar, vários problemas começam a acontecer. Por exemplo, você pode ficar com os pensamentos mais lentos. Sabe, às vezes, quando você demora, você fica... Parece que você está lá na lua. É como quando você dorme muito pouco. Você está rindo nessa hora. Então, assim, você fala, caramba, nossa, hoje eu estou com dificuldade, eu não consigo nem encaixar as palavras. Que palavra que é mesmo? Parece que você fica assim, boiando, flutuando. Muitas vezes pode ser falta de água,
porque a água hidrata o seu cérebro também, e aí o cérebro hidratado funciona melhor. E lógico, existem outras situações também que a gente precisa considerar, né? Obviamente, em relação à água, mas a hidratação tem esse poder, esse papel fundamental que é também impactar diretamente como você fala, como você se expressa, porque se o cérebro não está bem hidratado, você começa a ter algumas complicações, né? Alguns percalços, digamos assim, tá bom? Então, é importante que a gente entenda esse ponto. Vamos continuar. E lógico, né? O paciente desidratado, ele também apresenta algumas condições que não são desejáveis. Pode ser uma confusão mental, mais chance de ter infecção urinária, e por aí vai. Bom, a higienização das mãos é fundamental também. A gente tem existe a possibilidade de você e eu levarmos vírus, bactérias, fungos para o próximo, para o nosso paciente. Logicamente, essa não é a nossa intenção. Não é a minha intenção, não é a sua intenção, mas acontece se não tomarmos alguns cuidados. Um cuidado muito importante para que isso não aconteça, ou para que essa situação seja minimizada, tá? É lavar as mãos. Como é que a gente faz isso? A gente vai praticar, tá? A gente vai ter um momento para mesmo, literalmente, lavar as mãos. Da forma correta, aqui na escola, uma aula prática e tudo mais. Mas, no momento, que é importante que vocês saibam, a higienização das mãos, a lavagem das mãos deve ser feita com água e sabão. Principalmente, se não for possível, álcool 70%, ou líquido, ou gel, depende da sua disponibilidade, tá? Depende do que você tem ali no momento. Nem sempre você vai ter água e sabão. Dentro de um ônibus, por exemplo, você não tem água e sabão, eu imagino, né? Não tem. Então, você, por exemplo, pode utilizar um álcool gel, seja um álcool líquido, 70%, porque 70% é mais efetivo também, né, em relação a matar esses agentes, que é um vírus, uma bactéria e tudo mais. Mas isso a gente falou na aula passada, tá? Então, é importante sim que o seu paciente também, que você realize o procedimento, ou os procedimentos com ele, com as mãos higienizadas, com as mãos lavadas, tá? Mas é importante também que o seu paciente higienize as mãos, tá? Então, fique atenta também a como o seu paciente come. Às vezes o paciente ainda consegue comer sozinho. Você e ela, sei lá, foram no cinema. Você cuidou de uma senhora, uma idosa, por exemplo. E aí vocês foram para o cinema, e aí ela chegou do shopping e já foi comendo uma fruta. Não, tá errado. Qual que é o procedimento certo? Lavar as mãos, certo? Então, você se preocupa com a lavagem das suas mãos, com a higienização das suas mãos, e também se preocupa com a higienização das mãos do seu paciente, né? Tá bom? Então é importante que a gente se atente a isso. Higiene bucal. Muitas doenças podem ser causadas pela falta de higienização, pela falta de higiene bucal. Algumas condições, por exemplo, gengivite e outras situações que a gente pode ter na boca, né, outras doenças e tal, podem entrar na corrente sanguínea, né, as bactérias que causam a gengivite, por exemplo, entram na corrente sanguínea e você pode ter problemas com isso. Então, às vezes, parece uma situação simples. Ah, não, mas foi um problema que eu tenho na boca. Se não tem na prática, professor, não vai significar tanto assim, é um problema que eu tenho na boca. Não, não é. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, porque assim é bom que a gente é obrigado, né, a cuidar bem dos dentes, sei lá. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, esses organismos, esses agentes, uma bactéria, por exemplo, pode entrar na corrente sanguínea, tá?
Ela se iniciou ali na boca, de repente você teve gengivite. Descuidou, você não vai no dentista, você não procura saber como resolver essa situação, ela vai proliferando e aí em algum momento pode ir para a corrente. Indo para a corrente, você começa a ter problemas no seu organismo todo, tá? Então fiquem atentos. Além, lógico, de uma questão de aparência também, né, gente? Então, quem não tem o hábito, o feliz hábito, o saudável hábito de escovar os dentes, pode ter hálito, mau hálito, né, no caso, né? Aí tem um cheiro forte assim, na boca, o pessoal... Existem vários apelidos aí, né, na praça, mas de uma forma ou de outra é uma situação indesejável, não é legal. Não é legal para você, não é legal para quem fica perto de você por conta do mau cheiro. Então, é uma questão de asseio, é uma questão de cuidado com o nosso corpo também. Além de cuidado com a saúde e tudo mais, também é uma questão de aparência, tá? Então, escovar os dentes, usar o fio dental, enxaguante bucal também, sabe, enxaguante, tudo isso nos ajuda a lidar com, nos ajuda e também ajuda o paciente, né, a lidar com a questão da higiene bucal, beleza? Então é importante sim. Sempre que possível, compareça ao dentista. Professor, meu dentista é caro, o dentista... É verdade, eu concordo com vocês, é caro mesmo. Mas você tem a possibilidade, né? É caro, é verdade, é bem caro mesmo, eu concordo. Mas assim, existe a possibilidade de você ser atendida, fazer procedimentos pelo SUS. Então, aí no seu bairro, provavelmente tem uma unidade, tem um postinho, né, de saúde, certo? Nesse postinho você consegue passar pelo dentista. Então, é importante que você frequente o dentista, ainda que você não tenha condições financeiras, tá? Então, graças a Deus, temos essa ferramenta, que é o SUS, e você consegue sim se cuidar pelo SUS, tá? Lógico, você consegue fazer alguns procedimentos com o dentista lá do postinho, da unidade lá, tá? Então, não negligencie a higiene bucal. Não ignore a higiene bucal, tá? É importante que você a considere, tanto para o seu paciente, ou seja, seu paciente também tem que ter, você tem que fazer a higienização, né, da boca dele e tudo mais, mas não se esqueça da sua. Além de uma questão de saúde, é também uma questão estética, é uma questão de aparência, e isso é importante também para o nosso trabalho. E para quem está com você, né? Se tiver um namorado, uma namorada, não sei, é legal, né, gente? Ninguém gosta de não estar cheirando bem, né? Não é legal. Próximo ponto. Exercício físico fundamental para tudo que a gente faz hoje. A gente discutiu semana passada. Tem impacto positivo no físico. Planifica os seus músculos, queima gordura, libera alguns hormônios que geram sensação de bem-estar, qualidade de vida, relaxamento e tudo mais. Também tem um impacto na dimensão psicológica, né? Como eu falei, você se sente mais disposta, se sente mais feliz, mais esperançosa, como você relatou, Samara, na última aula. Você começou a caminhar, e eu também. Então, assim, e tem a última fase, você tem benefícios físicos, psicológicos e benefícios sociais, entendendo que você pode ter contato com outras pessoas, um grupo, sei lá, ciclistas, um grupo de pessoas que caminham, um grupo de pessoas que fazem trilha, sei lá. É importante que a gente entenda que o social, esse aspecto social da nossa vida, também é, de alguma forma, beneficiado por meio dos exercícios físicos. Então, não negligencie o poder do exercício físico. É sempre bom a gente se atentar, tá? Entendendo, inclusive, que um cuidador, ou uma cuidadora, no nosso caso, precisa ter uma preparação física também.
Não é só saber como... Não, eu sei como troca uma fralda. Eu sei como tira o paciente da maca, professor, e coloca na cadeira de rodas. Eu sei como... Eu sei tudo isso. Eu sei tudo isso. Mas aí você não consegue... Às vezes o paciente mora num sobrado. Não, nem todo paciente. Tem paciente que tem grana, né? A pessoa mora no sobrado ou mora, sei lá, no triplex. O triplex mais antigo não tem elevador dentro do apartamento, né? Lógico, tem elevador para subir e tal, mas dentro do apartamento não tem elevador. Tem 3 andares. E aí você tem que subir escadas. E aí imagina, se você não tem uma boa preparação física, você não está, seus músculos, seu corpo não está preparado para subir escadas, você com certeza vai ficar muito mais cansado. Imagina, desce e sobe escada, desce e sobe escada, desce e sobe escada, no final do dia vai ter que um helicóptero lá te buscar na cobertura, né? Então assim, não. Então, assim, não pode, a gente não pode negligenciar essa questão do exercício físico, gente. É importante que você e eu nos atentemos a isso. Então se atente ao exercício, não negligencie, não é só uma preparação psicológica, não é só uma preparação técnica, você também precisa fazer exercício físico. Lógico, existem profissionais que nos ajudam, tá? Então, professor, caramba, mas eu vou pagar uma... nossa, eu vou pagar uma academia, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Não, você não precisa pagar academia. Embora dinheiro também é uma questão complicada, né? Às vezes não tem dinheiro. Vou dar um exemplo, tá, gente? Não tem dinheiro para pagar uma academia, mas, por exemplo, você tem dinheiro para comprar cerveja todo fim de semana. 2, 3 caixas de cerveja no fim de semana. Se você deixa de comprar uma caixa de cerveja por semana, você paga a academia e sobra dinheiro, tá? E a academia com muitos benefícios. Hoje as academias têm dança, tem zumba, tem aquela bike ergométrica, tem luta, tem natação, enfim. Depende muito do que você quer. Logicamente, quanto mais completo, em tese, tá? Porque lá em São Carlos, a academia custava R$ 50 e você tinha tudo isso. Então, assim, R$ 70, R$ 80 você já consegue coisa boa, com certeza. Então, mas eu não posso. Não tenho, ou se eu não vou abrir mão da minha cervejinha, sei lá. Não, existem outras formas de você fazer isso. Então, você pode, por exemplo, eu sempre passo, eu coloco aqui, deixa eu ser. Existem vídeos no YouTube que podem orientar. Então, profissionais mesmo, profissionais, pessoas que lidam com o exercício físico em casa, não gostam de sair. Você pode fazer em casa, tá? Então, existem canais que nos orientam como pessoas são formadas em educação física, que sabem realmente o que estão dizendo. Você pode se orientar por ali. Quando as coisas melhorarem, você pode talvez pegar um personal, pode ser que fique mais barato. Talvez seu genro é educador físico, sua nora, sei lá, sua amiga, seu primo, você conhece alguém, talvez saia mais barato você pagar para essa pessoa, e aí ela orienta você, mostra como faz, e aí você mesma consegue ir praticando, fazendo os exercícios. O que não pode, gente, é deixarmos acontecer. Não, a gente tem que dar atenção para o exercício sim. Isso gera disposição em você, dá ânimo, esperança. Bom, o descanso, fundamental, é só você perceber. Então, se você não dormiu bem ontem, provavelmente agora você está capengando, né? Então, isso por quê? Porque o descanso faz bem para o nosso cérebro. O descanso ajuda o nosso cérebro. É como se ele proporcionasse uma restauração para o nosso corpo. Então, o sono é uma pausa, é um descanso que vem, e aí o nosso organismo vai se recuperando, entendeu? Vai se restaurando nesse momento enquanto a gente está dormindo, descansando e tudo mais. Não negligencie. As amizades, também é importante a gente olhar para as amizades, considerar as amizades
Porque senão, você pode ter tudo na vida. Você pode ter muita grana, pode ter, sei lá, tudo. Mas muitas vezes, quem salva você quando você está na pior, por exemplo, é um amigo. Tá? Então, muitas vezes a gente, sei lá, você pode ter um amigo de 10 anos, 15, 20 anos. Essa pessoa conhece muito de você, sabe como ajudá-lo, como ajudá-la. Você precisa cultivar essa amizade, tá? O seu paciente também tem amizades. Ele não é sei lá, não é essa mesa aqui que eu tô com o meu notebook em cima. Essa mesa aqui não tem amigo nenhum, mas por quê? Porque ela é um ser inanimado. Desculpa, ela é um objeto, um móvel, não tem vida. Mas a gente, não, a gente é um ser humano, a gente está inserido num contexto onde tem outras pessoas, num bairro, sei lá, numa rua, sei lá, na igreja, entende? Constantemente, diariamente, temos contato com pessoas. E essas pessoas podem se tornar nossas amigas. Para isso, né, quando isso acontece, é importante que a gente cultive. Porque esse verbo cultivar, o que é que vocês acham? Cultivar vem do quê? Quando eu falo, vou cultivar uma plantinha, o que é cultivar? Vou cultivar alguma coisa. É cuidar. Então, uma planta, quando você vai cultivá-la, eu vou cultivar uma plantação, por exemplo, né? Você cuida, coloca água, coloca adubo, afofa a terra. Se tiver alguma praga, você lida com a praga, entende? É um cuidado que você tem para que a plantação floresça, dê frutos, enfim, certo? Nas amizades que a gente tem, a ideia é justamente essa. Então, você precisa cuidar da sua amizade. Literalmente cuidar. É um cuidado que você tem que acaba fazendo com que você tenha frutos. Né? Nesse caso, o que é o fruto? É uma relação de amigo para amiga, amigo para amiga, sei lá. Uma relação mais próxima, né? Mais íntima, no sentido de você sempre contar com o seu parceiro, com a sua parceira, que é uma amiga de longa data. Muitas vezes, os amigos são mais Lê, presentes do que os nossos familiares. O que você está falando Né? faz parte da Isso nossa pode saúde acontecer, mental. digamos, sei lá, você sempre morou em Ribeirão. De repente, você vai lá para a Amazônia. Sua família inteira está em Ribeirão. Mas na Amazônia você pode encontrar uma amiga. Então, quando você fica doente, quem vai cuidar de você? Lógico, se você não for casada, né? Sua amiga. Ela quem vai lá, quem vai cuidar, vai comprar, vai fazer comida talvez, enfim. Então, não negligencie as amizades. Nem as suas, nem as do paciente. Ai, ai. A Samara aqui. Aí, chegou na parte triste da aula. Olha, então, uma triste notícia para vocês. Ai, gente. Então, assim, olha. Ó, do que adianta você ter um corpo bom, né? Um corpo, quando eu falo bom, é um corpo que pratica regularmente exercício físico. Do que adianta você descansar bem, você dorme uma quantidade legal de horas por dia e por noite, né, e tudo mais. Se você não tem uma boa alimentação, de nada adianta. Você tem resultados? Tem, mínimos, tá? Para que você funcione bem, para que você tenha resultados satisfatórios, você tem um tripé. Na verdade, tem 4 pezinhos, né? Eu vou falar de 3. Ó, exercício físico, descanso, alimentação e controle do estresse. Controle do estresse aí já é outra parada, né? Tem que acontecer, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas entendam, a alimentação é fundamental. Ontem no Globo Repórter, não sei se vocês viram, eu vi uma parte, acho que umas 2 partes. Estavam falando sobre alimentação saudável, uma alimentação mais natural. Oi? Né? É importante, é legal. Samara falou que sempre passa no jornal, sempre tem.
coisas assim. E aí, eram pessoas de São Paulo, da capital mesmo. Você sabe, lá é só cimento, né? Cidade de floresta de cimento lá. Mesmo assim, mesmo sendo uma cidade que tem tantas ruas asfaltadas e tudo mais, trânsito caótico, violência e tudo mais, que a pressa, né, a correria da cidade grande, ainda assim, algumas pessoas escolheram ter uma boa alimentação, outras escolheram, no fundo de casa, ter uma horta, um canteiro onde planta hortaliças e tudo mais, né? Alface, sei lá, rúcula, coisas assim, tá? Verdura. No fundo de casa era um pedacinho que tinha. Isso é fantástico, tá? Professor, mas eu não tenho espaço para criar. E eu não tenho nem tempo, tudo bem. Mas talvez você consiga, né? Na hora de se alimentar, comer alimentos mais saudáveis. Ah, eu não sei, eu não sou nutricionista. Não, é verdade, eu concordo. Você não é e nem eu, não somos. Mas a gente sabe, né? O que realmente você tem, pelo menos uma noção você tem do que pode fazer mal para você de fato. Então, não sei. Às vezes você pode dar uma despertinha. Eu não sei, então eu não sei o que pode me fazer mal. Agora você sabe, é só você olhar para a tela aí, ó. Olha ali. Lado esquerdo, elimine. Eliminar o quê? Alimentos que são ricos em açúcar, sódio, alimentos que são ultraprocessados. Consegue ver? Então, ó, coca, aí tem jujuba, batata, cookie, donuts, tem, ixi, pirulito, só coisa ruim, né? Só coisa que ninguém gosta, né, Salman? Não, né, gente? Coisa gostosa demais. Eu gosto muito. É doce, essa é a minha praia. Faz mal. Não pode, tá? Então, a prioridade é alimentos naturais. Comida de verdade, tá? Então, aí do lado direito, existem opções que você deve adicionar. Do lado esquerdo, as que você deve eliminar. Lado direito, frutas, verduras, legumes, cereais e por aí vai. Lado esquerdo, você deve eliminar alimentos que tenham alta concentração de açúcar, sódio, alimentos que são ultraprocessados, né, que são industrializados. Tudo isso a gente, para viver, a gente não precisa disso, tá? Então, ontem no Globo Repórter, eles não mostram, logicamente, o rosto da pessoa, mas ficaram passando flashes, assim, sabe? Pedacinhos da reportagem mostrando as pessoas que já estavam um pouquinho fofinhas, barrigudinhas. E aí um professor da USP disse que isso tem muito a ver com a alimentação, obviamente, né? Então, se você come alimentos desse grupo do lado esquerdo, essa galera aí vai fazer você ter provavelmente um aumento de peso. Professor, mas eu como não fiquei gordinha, eu sou magrinha. Provavelmente porque você tem o metabolismo acelerado. Mas, olhe para a sua... Você já fez exame de sangue? Se você costuma comer isso e gosta, ama comer, ficar comendo coisas assim, do lado esquerdo, corre lá no postinho do seu bairro, pede para fazer um exame de sangue, e aí depois você me conta. Provavelmente, o seu o colesterol ruim deve estar lá em cima. A sua glicemia, né, glicemia, ou seja, glicemia tem a ver com diabetes, lembra que a gente viu? A sua glicemia provavelmente vai estar alterada também, ou vai estar no limite. Então, ainda que você seja magrinha, que você não teve um aumento de peso, pode acontecer, lógico. A tendência é que a maioria dessas pessoas ganhem peso, mas você pode ter um metabolismo acelerado, né? Ou seja, você pode colocar para fora rápido o que você comeu, mas você ainda vai ter prejuízos, como, por exemplo, aumento do número de câncer, você tem mais chance de ter alguns tipos de câncer, tá? Você também tem chance de ter aumento do colesterol ruim, do diabetes, certo?
E aí você também pode ter outras complicações aí. Então, não deixa para depois, gente. Isso é importante. Eu fui para a faculdade, né? E eu morei 4 anos fora na faculdade. E aí eu não tinha, eu morava lá com os caras, tipo uma república que a gente tinha. Por conta da correria da faculdade, eu não ficava fazendo comida. Eu fazia de vez em quando, comida, arroz, carne moída, essas coisas assim, de vez em quando. Na maioria das vezes eu comia coisa mais rápida. Então, o meu café da manhã era bolacha. Samara tá rindo aqui. Ei, Samara, vou te contar, viu? É brabo, estudante, eu vou te... estudantes. Enfim, e aí você pode começar. Eu comia essa bolacha, só coisas assim, miojo, enfim, aí isso impactou diretamente na minha saúde. Acabei, aí concluí o curso, aí comecei a morar aqui em Ribeirão, enfim. E agora, hoje em dia, não. Hoje eu tenho comido de forma mais saudável. Tem que casar com exercício físico, tá acontecendo, tá caminhando. Mas a ideia é que eu fique cada vez melhor. Então, assim, vou dar um exemplo só para você entender. Senão, se eu ficar falando isso, você não vai conseguir entender o que significa isso. Eu fiz uma cirurgia e, por conta dessa cirurgia, eu não pude andar. Então, eu só pude andar depois de um tempo que eu fiz cirurgia, e andava assim muito devagar mesmo, porque a cirurgia foi no cóccix, naquele ossinho que a gente tem no bumbum, sabe? Ali, a minha cirurgia foi ali, eu retirei um cisto. Por isso eu não podia me deslocar normalmente, não podia. Então, era sempre muito devagar, muito mesmo, muito devagar. Enfim, resumindo, eu só pude voltar a andar normalmente depois de 2 anos que eu fiz a cirurgia. Porque a cirurgia não dá ponto. Ela fica aberta e aí é um processo que chama cisto pilonidal. Depois, se quiserem procurar, eu retirei cisto pilonidal. Moral da história. Primeiro, eu fiz cirurgia 2 vezes. Quando eu fiz a primeira vez a cirurgia, eu tinha 75 quilos. 75. Quando eu fiz a segunda, eu tinha mais ou menos uns 85 quilos, mais ou menos. Ou seja, eu tinha ganhado 10 quilos. Hoje eu peso 110, quase 115. Percebe a diferença? Então, lógico, eu tive 3 fatores principalmente. Fator 1, a cirurgia que me limitou. Obviamente, eu vou gastar menos energia porque eu não vou andar. Não posso fazer exercício, meu corpo vai gastar menos. Se eu continuo comendo, vai ficar armazenado, vai engordar. Então, esse foi um dos problemas. Fiz cirurgia, não podia gastar. 2, alimentação. Alimentação foi fundamental. Continuei comendo e aí, infelizmente, eu acabei, como eu falo, eu acabei ganhando peso, né? Infelizmente, isso aconteceu. E 3, é como se fosse a soma de tudo isso. Então, eu comecei a entrar na faculdade, não tinha tempo de comer bem, não tinha tempo de fazer comida, fui engordando. Então, hoje eu estou, resumidamente, eu devo estar uns 30 quilos acima do que eu estava quando eu fiz a primeira vez a cirurgia. Eu era muito magro. Então, quem sabe eu volte aí aos 80. Estou tentando, se Deus quiser, eu vou chegar lá. E aí, um dia a gente se encontra na rua, você vai até assustar. Então, hoje eu não aparento ter talvez 115 quilos, que é o que eu peso mais ou menos hoje. A última vez que eu pesei estava com isso, 114. Talvez eu não aparenta por causa da altura, que ficou um pouco mais distribuído. Mas eu peso muito. E estou muito acima do peso por conta da alimentação, tá? Um dos pilares é a alimentação, né? Então fiquem atentos, tá, gente? Não é brincadeira, não. A gente realmente ganha peso dependendo do tipo de alimentação que a gente tem. Vamos lá. O que mais? Estresse. Aham. Achava que eu não ia falar sobre estresse. Tá estressada? Não, né? Samara falou que não tá, não.
Não, brincadeira, mas assim, né? Tem dia que você tá soltando fogo, né, Samara? Soltando fogo pela boca, né? Então assim, gente, professor, mas aí tudo coopera contra, é verdade, cara. Eu infelizmente preciso concordar com você. Cidade grande, correria total, realmente a gente fica mais situações cooperam para a gente perder o controle e ficar estressado, é verdade. Mas isso não significa que você deve ficar estressada e não colocar para fora. Então, sim, existem inúmeras situações que deixam você estressado. O marido, o cachorro, o menino, o cara do trânsito que fechou você, a atendente da padaria que foi grossa, que foi estúpida com você. Mas, e aí, o que você faz com o estresse que é gerado? Você deixa aí dentro ou você coloca para fora? Colocar para fora não é bater nos outros, viu? Nem xingar. É você relaxar, tá? Então, o que deixa você relaxada? Professor, olha, eu fico muito relaxada quando eu pego estrada. Eu adoro viajar de moto. Perfeito. Não, professor, eu gosto de ver séries. Se eu vejo séries, eu fico tranquila. Lógico, né, gente? Cuidado para não ficar maratonando também, só série faz mal, né? Mas o que deixa você bem? O que relaxa você? Entende? É como se a gente fosse uma bexiga. Se você vai se enchendo de estresse, em algum momento explode. Se você fica enchendo a bexiga, ela tem um limite de expansão. Em algum momento ela estoura. E o problema está justamente aí. Muito cuidado, muita atenção com o estresse. Conforme o tempo passa, esse estresse pode trazer prejuízos para você, para a sua saúde e tudo mais. Por exemplo, um AVE. Lembra que é AVC, né, que a gente falava antigamente. Então, acidente vascular encefálico. Você pode ter um AVE por conta de estresse. Você pode ter um ataque cardíaco. Se você tem uma predisposição genética para diabetes, ou seja, os seus pais são diabéticos, um estresse constante, frequente, você tem mais chance de desenvolver essa doença, que é o diabetes, né? E outros tantos problemas emocionais, ansiedade, fobia, preocupação exagerada, enfim, muitos outros problemas podem ser causados por você não lidar com o estresse, por você não controlá-lo. Então, ficar estressado já é ruim, mas acontece que ninguém está livre disso, todo mundo fica estressado, não adianta. Mas a questão é, o que você faz com o estresse? Você deixa aí dentro ou você coloca para fora? Compra um saco de pancada, sei lá, sabe aquele de areia? Descarrega nele, aprende, vai lutar, vai fazer alguma coisa. Você só não pode deixar o estresse aí, porque senão você acaba cada vez mais prejudicando o seu corpo. Isso não é legal, tá? Você vai colher os frutos em algum momento. A gente vai colher, né? Eu também, tá? Descubra o que você gosta, descubra um hobby, coloque isso em prática e fica relaxada, fica menos estressado, tá? O link vai cair, vai expirar, eu vou criar um novo e coloco lá no grupo.